7 árbitros foram afastados nesse final de semana. De fato, tivemos muitos lances polêmicos. Ô, Nadine, antes de falar desses lances aí, a expulsão estranha do Rafa Silva, entre elas, hoje tem River Plate e Atlético. Vilmar Roldan, da Colômbia. O que dizer sobre ele? O árbitro mais experiente em atividade da Conmebol, né? É um dos árbitros que mais apitou finais de Libertadores. O River está reclamando da escalação do Vilmar Roldan para esse jogo. Não sei se o Atlético Mineiro tem alguma coisa contra o Vilmar Roldan. Ele é um árbitro rigoroso, não gosta de reclamações. O que ele apitou está decidido. Também não gosta de utilizar o árbitro de vídeo, mas é um árbitro que toma as decisões em campo. Então, é um árbitro que procura estar sempre bem posicionado, mas ele é bem rigoroso na parte disciplinar. O Rafael, porque ele reclama de todos os árbitros, né, mano? Vilmar apitou a final do Galo contra o Olímpia também. Então tá de boa. E apitou Cruzeiro e Boca também esse ano, a eliminação do Boca. Ele que estava em campo, apitando. Ô, Léo, eu não tenho nada contra árbitro X ou Y, eu tenho contra a profissão. Inclusive, nesse fim de semana, o que fizeram no Campeonato Brasileiro, Braulio da Silva Machado, entre outros, Léo, nós vamos falar absurdo, disso. Essa semana foi fora de série. Antes, hoje não, amanhã tem Lanús e Cruzeiro. E o árbitro, Nadine, tá aí na manchete do No Ataque, a gente pode colocar, o Juan Benítez, que apitou um Luquenho em Nacional, aí depois foi para casa, viu na televisão que ele tinha errado uma marcação, e ele mandou lá para a federação a correção, ele fez um VAR caseiro. Que história que é essa, Nadine? Isso repercutiu muito, mas é um árbitro que depois de analisar as imagens, ele tinha mostrado 2 cartões amarelos, o jogador acabou sendo expulso, ele viu que tinha se equivocado, chegou a falar com a Federação Paraguaia, mas obviamente não tem como mudar o que aconteceu no jogo, mas como um pedido de desculpa, ou talvez reconhecendo o seu erro, mas ele acabou sendo punido, mas isso acho que aconteceu em 2019, agora ele é um árbitro que está captando com muita frequência pela Conmebol também em grandes jogos, e vai ter essa responsabilidade de apitar Cruzeiro e Lanús. Aconteceu na Copa do Mundo também, lembra? Em 2006, Brasil e Croácia, estreia, o jogador da Croácia, fugiu o nome dele agora, toma 2 cartões amarelos, continua no jogo normal. Normalzinho. Esse é o árbitro, então, do Lanús e Cruzeiro amanhã. A responsabilidade de classificação é do time do Cruzeiro. Eles têm que pensar nisso. E você falou em responsabilidade, e essa atitude do Rafa Silva, que a gente vai ver na análise da Nadine, é irresponsável, para dizer o mínimo, né? O que é isso que passa na cabeça do jogador? O jogo começa e ele vai lá e dá uma cotovelada no adversário, Nadine? Não tem muito como explicar essa atitude do Rafa Silva, mas é uma atitude para cartão vermelho. Eu acho que isso todos concordam, né? É uma agressão, ele de fato dá uma cotovelada, ele agride o seu adversário. E o que chamou a atenção realmente foi o fato, 3 segundos de jogo. Eu acho que foi a expulsão mais rápida na história ali de um cartão vermelho, que foi com a ajuda do árbitro de vídeo. Mas a decisão final foi correta. Com a Nadine, porque o Rafa Silva, ele tenta dar a cotovelada no primeiro. Não adianta, viu, Rafa Silva? Depois você vem falar que não tentou, não, porque a imagem tá aí, você tentou dar a cotovelada no primeiro, não acertou, acabou acertando o segundo colega de trabalho. Aí, Jorge Cajuru vai convidar ele, né, para poder participar lá da CPI de esquema de apostas e tal, etc., para poder dar esclarecimentos em relação a isso. Aí vamos ficar aguardando para ver realmente. Levanta muitas suspeitas, né? A gente tem agora, na sequência, o pênalti do Fux contra o Inter, Vargas cai na área, simulação de pênalti, isso tudo de Atlético e Internacional. A Nadine vai comentando aí. Pode jogar. É o primeiro lance onde o Fux acaba errando a bola, acertando um chute no seu adversário. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, ele marcou em campo, teve reclamações, mas eu acho que ali realmente a decisão foi correta. Apesar das reclamações, a gente pode ver no replay que ele tenta chutar a bola, mas o jogador chega primeiro e ele acaba acertando o seu adversário. O Fael falou que o Fux aí é o zagueiro fofo. Com uma bicuda dessa, falou assim, zagueiro fofo. Não, mas aí não foi ele zagueirando, ali foi ele sendo desatento. É diferente. Quando é marcação tete-a-tete que ele tá olhando pro adversário, ele jamais acertaria um pé desse. Porque às vezes ele é educado demais. Ele quase pergunta pro cara, deseja passar por aqui, senhor, e tal? Aqui é mais seguro, sem sofrer acidente. Mas também não questiono Nadine. Como depois que eu alinhei os meus chakras com a Nadine ali, que a gente entrou em paz, tudo deu certo pro Atlético, eu quero encerrar esse ano muito bem com ela. Tá bom. E o Vargas aí na área, pode botar uma sequência aí, foi pênalti? O Vargas foi derrubado na área pelo Thiago Maia. A gente vai ver agora a imagem. E, na minha opinião, o pênalti também foi bem marcado.
Nesse momento, agora ele vai tentar chutar e acaba sendo calçado ali, derrubado. E o árbitro estava próximo do lance e marcou a penalidade corretamente. O Inter teve uma simulação de pênalti. Pode jogar aí a próxima imagem, gente? Pode ir colando aí para a gente agilizar aqui a análise da Nadine, ó. Nesse momento o campo já não ajuda, né? Muita chuva. E teve 2 chutes ali, mas os 2 chutes dos jogadores do Atlético Mineiro foi no ar, ele não acertou nem a bola, nem o jogador. E realmente dificulta a visibilidade do árbitro, que marcou a penalidade, mas tem a tecnologia, o árbitro de vídeo, que demonstrou ali que de fato não existiu o contato, né? O jogador do Internacional também acabou se jogando no lance, mas, na minha opinião, o pênalti foi bem desmarcado, né? Pelo fato de não ter ali o contato. O que fica muito impactante é a quantidade de água ali e o movimento que faz os jogadores para tentar tirar a bola. Já que estava um campo quase de futebol de areia, você tem que dar uma levantadinha na bola, você tem que pegar com mais força. Então o movimento dos corpos e a água que sobe torna a cena mais impactante. Talvez isso tenha convencido o Marcelo de Lima Henrique, né? O Marcelo de Lima Henrique tem uns 55 anos, tem não, Nadine? Ele tem 52, se eu não me engano, mas é o experiente em atividade no Brasil. Olha só, quando tem um lance, ele faz assim, ó. Sabe, ele, tipo assim, ele faz meio que não foi nada. Olha só, primeiro, né? Fica olha nele, olha lá pra você ver, ó. Olha o braço dele, ó. No primeiro. Nem a bola Aí depois ele é muito pênalti. No primeiro ele não marca, no segundo ele marca. Nem a bola Pênalti também a gente vai ver agora no jogo de ontem, Sport, o América no Independência. O que foi isso aí? Um bloqueio com a mão, né, o jogador do Sport, mas reclamaram de um suposto toque na mão do América antes, mas por essa imagem a gente percebe que tocou no joelho esquerdo, né, e depois acaba sobrando para o seu companheiro chutar, e aí sim o jogador do Sport bloqueia a passagem da bola com o braço. Então, na minha opinião, o pênalti foi bem marcado, sim. A bola sobrou para o Juninho e essa bola pega exatamente no braço esquerdo do defensor do Sport. Eu estava atento a esse lance aí. Foi pênalti incontestável, Nadine. Perfeito. Agora, pênaltis que foram contestados na rodada passada a favor de Palmeiras, de Flamengo, no jogo Vitória e Fluminense. A Nadine vai comentar aí o afastamento dos árbitros que foram responsáveis por essas marcações duvidosas, Nadine. Na verdade, no jogo do Palmeiras e Fortaleza, tivemos lances de agressão também, onde o árbitro de vídeo não recomendou a revisão do lance. Esse lance, o áudio foi divulgado, mas no jogo do Vitória e Fluminense, os 3 árbitros, tanto o árbitro em campo, o Flávio Rodrigues de Souza, que já tinha sido afastado no começo do Campeonato Brasileiro, no jogo do Vasco e Grêmio, na primeira rodada, acabou sendo afastado novamente, ele, o VAR e o AVAR. E nesse jogo do Flamengo e Juventude também, o Braulio Machado e o árbitro de vídeo, porque esse pênalti no Gerson simplesmente não existiu, e chama atenção até porque o árbitro estava muito bem posicionado e ali é um contato normal de jogo, lateral de corpo, então, quer dizer, o árbitro de vídeo não ter recomendado a revisão desse lance também é algo que realmente é considerado um erro grave. Foram 7 árbitros afastados, todos eles do quadro da FIFA, então isso é algo que realmente chama atenção. E eu coloco uma reflexão, se 7 árbitros que são considerados árbitros de elite precisam ser afastados, porque é alguma coisa de formação desses árbitros, né, nas orientações que são passadas para a arbitragem. Então, não adianta apenas afastar esses árbitros. A comissão de arbitragem precisa rever o que eles estão fazendo, justamente porque não está melhorando. Um árbitro que tem que ser afastado 2 vezes no Campeonato Brasileiro, sendo que ele pertence ao quadro da FIFA, é porque algo não está bom e eles precisam rever também a maneira com que eles estão treinando esses árbitros. É isso mesmo. Ô, Leopoldo Siqueira, 2 coisas. Braulio da Silva Machado, um pênalti, uma expulsão que, através da leitura labial, a gente acha estranho, né, o comportamento do Braulio em uma semana que o Flamengo precisava de motivação e paz com a sua torcida. Mas não é sobre ele que eu quero falar, não. Rodrigo José Pereira de Lima. Esse ato de Galo e Palmeiras é aquele do cartãozinho que tirou o Hulk dos primeiros minutos contra o Palmeiras que é o time mais beneficiado do Brasil em arbitragem nos últimos anos. Esse Rodrigo José Pereira de Lima, olho nele para os próximos anos, que esse promete muita emoção para o futebol brasileiro. E sobre o que a Nadine falou da comissão de arbitragem, a gente debateu sobre isso aqui no início do ano, sobre mudar esse critério realmente de comportamento para da comissão com os árbitros. Nós falamos sobre isso aqui no início do ano, que precisava mudar esse comportamento aí. Com 7 árbitros afastados, se não fizer nada agora, pelo amor de Deus. E
Talvez tenham afastado os 7, porque nessa semana não tem jogo, no final de semana são só 2 jogos pela rodada do Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil. Então, quer dizer, o número de árbitros que precisarão trabalhar será reduzido. Porque na outra semana, se eles não escalarem esses árbitros também, talvez não tenham árbitros para grandes jogos na reta final do Campeonato Brasileiro. Então, isso também é uma justificativa, mas é uma exposição somente da arbitragem. A comissão tira sua responsabilidade, porque eu acho que eles têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso, e ficam colocando os árbitros na parede, né, como na geladeira, mas eles precisam também rever seus trabalhos. Certíssimo, Nadine, obrigado pela participação. Até a próxima semana.